Bom, boa noite a todos e todas. É uma grande satisfação para nós, OAB, recebermos os colegas, as colegas aqui. Eu acho que a gente tem um público bem diversificado e isso, para a nossa casa, é motivo de grande satisfação. Que a gente gostaria mesmo que a OAB fosse a casa de todos, não só da advocacia, mas de todos os jornalistas, as demais profissões. A gente tem muitas pautas aqui que acabam sendo conexas às várias áreas, né, não exclusivamente do direito, a gente acaba abordando algumas questões de imprensa, algumas questões de saúde. Então, quanto mais fizermos eventos como esse, quanto mais tivermos a nossa casa cheia, em que pese estamos aqui saindo de um período de pandemia, com algumas restrições, começando a deixar um pouquinho de lado as nossas reuniões por videoconferência e fazermos parte da nossa casa, estando aqui presencialmente. Isso é muito salutar para todos nós. Eu me sinto muito feliz numa sexta-feira à noite de ver todos vocês aqui. E aí, nesse primeiro momento, eu queria registrar o nosso agradecimento a todos vocês. Queria aproveitar o ensejo também e agradecer a nossa querida Sílvia, que compõe a diretoria da Ordem dos Advogados Seccional Espírito Santo, por estar aqui conosco na data de hoje. Eu tenho absoluta certeza de que é uma agenda intensa, que às vezes é tumultuada também, e aí ela reservou esse espaço especialmente para a gente. Sílvia, muito obrigada pela presença, muito obrigada pela disponibilidade, atenção e carinho com todos nós. Queria também registrar meu agradecimento ao meu colega, parceiro, presidente da Comissão de Direito Internacional, doutor Estenil Casagrande, que está aqui com a gente também. E aí eu vou passar a palavra para ele e ele vai fazer as demais considerações de abertura. Muito obrigada. Boa noite a todos. Como a doutora Manuela muito bem disse, é um prazer enorme receber cada uma de vocês aqui nessa noite. Vamos, então, ter uma palestra muito importante aqui com o nosso palestrante Carlos Nicodemos. Ele está vindo do Rio de Janeiro para nos ajudar a entender um pouco mais como é esse direito de imprensa, como isso funciona, os limites, enfim, trazer um pouco mais de fluidez a essas ideias entre a personalidade, até onde vai a personalidade, até onde vai o direito de imprensa. Então, nessa noite, a gente quer dar as boas-vindas a todos, como eu já disse, em especial ao nosso palestrante, que vai nos brindar com esse assunto. E o tema da nossa palestra de hoje é liberdade de imprensa e o caso emblemático do jornal Folha do Espírito Santo, na reclamação 47792 da ABI, no STF, julgada procedente em 2 de maio de 2022. O doutor Carlos Nicodemos, ele é presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB Rio de Janeiro e membro da Comissão Nacional de Direitos Humanos da CFOAB, do Conselho Federal. Então, doutor Carlos Nicodemos, tem a palavra para as suas considerações. E seja muito bem-vindo novamente. Pronto. Bom, eu não quero agradecer imensamente o convite, uma honra e uma satisfação estar aqui nessa sexta-feira à noite. Realmente é um ato de resistência, eu diria, viu, Jackson? Se isso conforta um pouco mais a sua alma, conforta a minha também. Cumprimentar a todos aqui, da direção da OAB do Espírito Santo, a presidência da Comissão de Direito Internacional, a presidência da Comissão de Direitos Humanos, a Manuela, doutor Estenil, que traz aqui a representação da Comissão de Direito Internacional, a Sílvia, né, da direção da OAB, Jackson, e o querido Gabriel Coimbra, que eu diria que sem ele não teríamos chegado até aqui, né? Foi fundamental na construção das estratégias em relação a este caso. Olha, eu chamaria esse momento não de uma palestra propriamente dita, eu chamaria de um estudo de caso.
eu diria que nos reunimos para fazer um estudo de caso. Isso é bem próprio em determinados segmentos, no campo dos direitos humanos, especialmente, em relação a determinadas áreas. E este é um caso que merece ser estudado de maneira profunda e significativa, para além dos aspectos procedimentais, constitucionais, do que é uma reclamação. Então, eu acho que esse aspecto nós podemos deixar para um outro momento, porque eu tenho a clareza de que este caso ele nos aponta fortes desafios para o momento que nós estamos vivendo, né? E aí eu acho que nós temos que entender isso, entender esse momento e o que significa esse caso quando a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, que é uma instituição que tem somente 108 anos de existência, são 108 anos de história, resolve assumir este caso e fazê-lo de um caso paradigmático, referencial, para a batalha ou luta em nome da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa. Então, para mim, estar aqui cumprindo esse papel como advogado que atua nesse caso, como em tantos outros casos pela ABI, no campo da litigância estratégica, é uma enorme satisfação e tem um enorme significado. E eu diria mais, se fosse sábado, 21 horas, eu estaria aqui. E se tivessem 2 pessoas assistindo, poderiam ser inclusive meus primos, que não têm no Espírito Santo, seria o Gabriel e o Jackson, nós faríamos essa atividade, porque ela tem muito significado. E acho, tenho certeza de que essa é apenas uma iniciativa e que devemos fazer outras, né, que inclusive vou deixar como sugestão no final desta fala. Antes de entrar propriamente nessa análise, nesse estudo, né, de caso, dessa reclamação que tem como, né, requerente a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e os requeridos aí no caso, né, os reclamados, como a Procuradoria Geral do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, né, a Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, que são os reclamados nesse processo, acho que a gente tem que levantar algumas premissas em cima daquilo que eu falei, que é a leitura do estado da arte que nós vivemos hoje no campo político-institucional. Político-institucional. Eu dizia lá no café preliminar que nós vivemos hoje no Brasil, né, um momento de tensão, tensão política, e que nos leva a reafirmar determinados valores indispensáveis para aquilo que nós devemos chamar de Estado civilizatório, né? Então, o que nós buscamos com uma reclamação como essa, Jackson, e eu disse para você, não é pela sua simpatia ou pela sua história propriamente dita, mas pelo que ela significa em termos de referência, é que o exercício nesse momento é de reafirmar a nossa perspectiva em nome do chamado Estado civilizatório, do Estado de Direito, da democracia, né? E falar de democracia num país como o nosso é necessariamente lembrar que nós somos uma democracia muito incipiente, muito jovem, muito nova, muito nova. E democracia não é sinônimo de eleição, não é sinônimo de eleição. Democracia é um estado de espírito institucional que deve permear todas as relações, das micro-relações estabelecidas, como diz a professora Marilena Chauí, até as grandes instituições que fincam os chamados poderes do Estado em relação ao Estado de Direito, né? Então, democracia é um desafio para todos nós, numa conjuntura em que temos poucos anos, poucas décadas, né, enquanto um Estado democrático de direito, e sai no site do STF, na página do STF, destacado, na verdade, esse é um gesto, é uma conquista de reafirmar a democracia
em relação a várias instituições ou a várias institucionalidades. A imprensa, o Poder Judiciário do Espírito Santo, o Ministério Público do Espírito Santo, a Polícia Civil no Espírito Santo, porque a democracia ela se impôs institucionalmente para essas instituições, né, e se fez valer dentro daquela chamada lógica dos direitos humanos, né. Então, é muito importante. Eu diria que nós hoje devemos exercer, né, as chamadas micro-revoluções dos nossos espaços domésticos, inclusive, para reafirmar a democracia como um valor indispensável para as instituições e as nossas relações. Dito isso, eu trago um ponto que, no meu olhar, né, do lugar aonde eu falo, como advogado, que subscreve essa ação, que desenvolve uma coisa que eu tenho batalhado, insistido, inclusive, nós fizemos uma atividade com a OAB do Espírito Santo no ano passado, na antiga gestão do presidente Felipe Santa Cruz, eu coordenei, né, a Comissão de Assuntos Internacionais em Direitos Humanos. E promovemos um curso no Brasil chamado Litigância Estratégica, né, em Direitos Humanos, voltado para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos da OEA. É um espaço, uma instituição do qual, inclusive, eu milito como advogado. Penso que, quando nós trazemos a discussão da democracia para um caso desse, é fundamental também entender qual é o nosso olhar, o lugar aonde nós falamos, sobre os direitos humanos aqui consagrados nessa decisão, né? Como os direitos humanos se colocaram ou se colocam a partir desse resultado institucional, desse ato democrático do STF em ter reconhecido, né, não só a prevalência do direito à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, em detrimento àquilo que se colocou como absoluto e que não era, que é a questão do direito à personalidade, à intimidade, ao sigilo, à informação, entre outros dados, né? E aí, não há como fugir da ideia de que, primeiro, como eu disse lá no nosso café preliminar, nós só temos uma certeza no direito, uma certeza absoluta no direito, que ele é relativo. O direito aplicado é uma ciência relativa. Isso nós denominamos como ponderação de interesses. São interesses ou valores que concorrem, como a liberdade de expressão, o direito à preservação da informação, a não, né, quebra, né, do sigilo da informação, e esses dois interesses que concorrem e o que resultará daí desse concurso de interesses. Esse princípio de que o direito é relativo e não é absoluto, ele é uma tradução de uma dimensão da democracia. Nós temos que assim entender. Esse princípio não é um problema. A ponderação de interesses, como está colocado nessa reclamação por parte do relator, o ministro Dias Toffoli, ele faz parte, é inerente àquilo que nós denominamos como direito e democracia. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Dizia no café preliminar que a questão repousa naquele que interpreta. E aí eu recupero a minha fala agora há pouco, dizendo que o desafio da democracia e as suas institucionalidades é olhar para o Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e fazer essa pergunta: o que o Poder Judiciário do Espírito Santo entrega enquanto prestação jurisdicional democrática fundada em ponderações de interesses e valores efetivamente, né, alinhados com a verdade dos fatos. Então,
A questão é o que se entrega e quem interpreta, e não o princípio propriamente dito. Não é demais dizer que a ponderação de interesses é um segundo ato daquilo que tem como antecessor a ideia de que os direitos humanos, eles são indivisíveis e interdependentes. Eles estão intrinsecamente relacionados e eles dependem fundamentalmente dessa condição para externar aquilo que está, inclusive, na nossa Constituição Federal, que é o princípio da dignidade. Então, direitos humanos indivisíveis, direitos humanos interrelacionados, direitos humanos universais e a ponderação de interesses, que é um ato seguinte quando a gente vê, numa reclamação constitucional, a análise sobre o que deve prevalecer quanto à liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o sigilo da fonte e a questão da quebra de informações, da intimidade, da personalidade, entre outros dados. Então, feita essa colocação inicial, queria trazer, a título de reflexão da própria reclamação, uma passagem na decisão do ministro Dias Toffoli, quando ele diz assim: verifica-se assim, desde logo, que o tema em debate é dotado de alta complexidade. E aí que, registre-se, está sublinhado, né, em preto, pelo próprio ministro. Por envolver em sua discussão, simultaneamente, e aí é aquilo que nós falamos de ponderação de interesse, ou seja, envolve simultaneamente, a liberdade de imprensa e sua premissa de sigilo da fonte, porque o sigilo da fonte, ele não constitui um direito em si mesmo, ele, na verdade, é um meio de afirmação da própria liberdade de imprensa, é através dele que se exerce a liberdade de imprensa. Da ilicitude da prova decorrente de quebra de sigilo telemático sem autorização judicial, então, eu tenho a liberdade de imprensa, a quebra de sigilo sem uma autorização judicial, né, como argumento para a não investigação dos fatos, em tese, considerados criminosos, e a determinação de investigação em face de jornalistas e parlamentares, inclusive uma congressista federal, como ele diz aqui. No meu ponto de vista, essa articulação de interesses dada nessa decisão, no que diz respeito à liberdade de expressão e à não divulgação ou à não quebra de sigilo em relação ao que se leva sem autorização judicial, coloca, né, e reafirma a ideia de que, no caso concretamente, não há outro caminho a seguir senão preservar, em nome da democracia, e aí a decisão ela alinha-se à ideia de democracia enquanto espaço institucional, não há outro caminho senão seguir na perspectiva de sobrepor a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, em face daquilo que se diz formalmente e não materialmente, porque o sigilo da fonte é uma essencialidade, é indispensável nas relações institucionais do Estado de Direito, porque sem o sigilo da fonte não há que se falar no exercício pleno da liberdade de imprensa. Então, ele é um meio de consagração da liberdade de imprensa, ele é um meio, né, de elevação da liberdade de imprensa. Então, há uma sobreposição daquilo que se coloca como ponderação de interesse da liberdade de expressão. Então, se sacrifica um direito, formalmente falando, para se garantir à sociedade a informação e o seu interesse sobre aquele dado, aquela informação que é prestada por parte do veículo de comunicação, nesse caso, a própria Folha.
Interessante, e eu até comentei isso com o Gabriel, que eu não quero adentrar as investigações. Eu estou olhando muito para cá, né? Não, fica à vontade. Desculpa. Não vou adentrar aos pormenores do que se investigou, do que se apurou, do que se buscou, mas chama atenção quando o ministro Dias Toffoli destaca, né, uma passagem que foi trazida pelos reclamados em relação ao caso em si, quando diz: registre-se, e aí os reclamados, registre-se que não é informada a origem da prova apresentada, não havendo explicação de como os pendrives, contendo os supostos e-mails trocados entre terceiros, caíram nas mãos dos noticiantes. Há toda evidência, porque sabem se tratar de e-mail de prova ilícito, obtido sem autorização judicial. Veja que essa passagem destacada pelo ministro Dias Toffoli é uma confissão, uma passagem que foi levada pelos reclamados, né, no processo. É uma confissão daquilo que nós estamos consagrando como, né, como sigilo da fonte. Como sigilo da fonte. E é uma premissa para o Estado de Direito. Porque sem a preservação do sigilo da fonte, não há que se falar numa imprensa livre, numa imprensa democraticamente livre. Porque aí os freios inibitórios estarão colocados e as relações de interesse na sociedade passam, né, a viver desproporcionalmente abaixo daquilo que é o papel da sociedade, da população, em ter, né, a comunicação, a informação como um direito humano fundamental. Isso é importante dizer, e tem sido um desafio da literatura também, na chamada Enciclopédia dos Direitos Humanos, né, de situar, viu, Jackson, a comunicação como um direito humano. A comunicação como direito humano é um elemento-chave na chamada Enciclopédia dos Direitos Humanos. Porque sem essa percepção de que a comunicação ela é um direito humano, nós nos afastamos da essência material do papel que a imprensa cumpre em dialogar com a sociedade, levando a ela um direito humano que é a própria informação e a própria comunicação. Queria andar um pouco mais aqui na reclamação, né, e explorando dentro daquilo que eu destaquei aqui, porque não vamos ficar nos pormenores, né? E aí quando, né, o ministro Dias Toffoli destaca a seguinte passagem, né, na decisão: independentemente da discussão abstrata acerca dos limites impostos ao exercício da liberdade de expressão, resta inequívoco que a concretização de uma imprensa independente e democrática perpassa inegavelmente o resguardo do sigilo das fontes dos profissionais que veiculam a informação. Então, a decisão é um ode à democracia, é um respiro da democracia em termos institucionais. Ela não pode ser entendida de outra forma. Não à toa nós a trazemos para essa sexta-feira em nível de discussão, e como já disse aqui, né, já disse ao Jackson, já disse ao Gabriel, não é pela simpatia de ambos, da simpatia capixaba, né, que a ABI se faz representar através do seu corpo jurídico, trazendo o debate acerca dessa discussão. Quando se fala que resta inequívoco que a concretização de uma imprensa livre e democrática perpassa inegavelmente o resguardo do sigilo das fontes, está se remetendo, e aí o grau de importância e o impacto disso na sociedade brasileira como um todo, está se remetendo ao precedente, ou a um dos precedentes mais importantes, do meu ponto de vista, que foi conquistado na República através da DPF 601, que tratou
do caso do Intercept no STF. Eu entendo que esse precedente do Intercept, no qual o caso da Folha vem a seguir, vem em seguida, é o caso mais emblemático, e nós temos que alcançar essa dimensão, no aspecto político da chamada República, da nova República, da atual momento que nós vivemos. Porque a DPF 601, ela, além de frear a criminalização, do jornalista, além de ter freado, a criminalização, que é uma estratégia, e que nós temos que entender, não só em relação aos jornalistas, mas também em relação aos advogados, e essa é uma pauta preocupante para a OAB, não só no âmbito nacional, mas também nos estados. O advogado é indispensável para a administração da justiça, e como tal, ele retroalimenta, com a sua intervenção, esse conceito de democracia que eu falei aqui no início. A resposta que se dá hoje, num ambiente extremamente preocupante em relação a essa relativização da democracia, traz como uma onda essa ideia de criminalizar a advocacia e os jornalistas como uma estratégia de contenção. Falava para o Jackson e insisto nisso. O jogo é jogado. E a gente tem que enfrentar esse jogo através dos sistemas de freios e contrapesos. Queria compartilhar com vocês um outro caso da ABI, que vai ter audiência dia 19, uma audiência na ONU, a partir de um pedido que foi feito pela ABI ao relatório da ONU sobre a independência dos juízes e advogados. A ONU, na sua estrutura funcional, possui uma relatoria que cuida da independência dos juízes e advogados. Eu estive, inclusive, com o relator, no ano passado, entregando a ele um relatório sobre as agressões contra advogados, agressões físicas e verbais contra advogados no exercício da profissão, e aí abordando a questão da independência dos advogados na perspectiva da justiça. E no dia 19, queria convidar o nosso querido presidente da Comissão de Direito Internacional, a, se assim desejar, estar presente lá nesta audiência. É uma audiência fechada, mas a ABI apresentou um informe à relatoria da ONU contra o decreto que concedeu um indulto individual a um deputado federal, haja vista a usurpação de competências do Executivo em face a um magistrado. Nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes, que era o relator, e nesse caso representado através do presidente do Supremo Tribunal, que é o ministro Luiz Fux. Ambos convidados para essa audiência pública, além de 10 organizações que estarão presentes nesta audiência. O que nós pretendemos com essa audiência? O que a ABI pretende com essa audiência? Operar o sistema de freios e contrapesos e reafirmar que é elemento da democracia o respeito à harmonia e aos poderes constituídos. Que não pode um poder usurpar um outro poder, haja visto que, tecnicamente, a decisão que impôs uma condenação penal com efeitos secundários da pena relacionados a questões de elegibilidade e outros direitos civis, não ter se concluído. Como não há uma sentença transitada em julgado, quando o Executivo lança um decreto, na verdade, há uma usurpação de competências, no qual o Executivo se lança em face da autonomia dos juízes, nesse caso, do próprio ministro Alexandre de Moraes. E nós apresentamos esse informe e pedimos a realização de uma audiência, que vai acontecer dia 19, quinta-feira próxima, na ONU,
no caso virtual, hoje o mundo é virtual, né? Então a gente faz desse limão uma limonada, né? Então, porque talvez em outra, se voltássemos a uns 5 anos atrás, pedir uma audiência à ONU, vem, aí ficaria um pouco mais difícil, né? Ficaria um pouco mais difícil. Mas eu queria compartilhar com vocês que foi uma outra iniciativa que a ABI adotou, num caso emblemático, assim como o caso do jornalista Cuenca, José Cuenca, Jorge Cuenca, eu acho que é isso, né? Que foi processado por 200 ações civis no Brasil todo, em razão de uma postagem que ele fez relacionando a religião fundamentalista, os evangélicos fundamentalistas. É bom a gente separar isso, né? Porque a liberdade religiosa é um direito humano que deve ser respeitado e consagrado, mas nenhum fundamentalismo é bom. No futebol, na religião, na política, nenhum fundamentalismo é bom, né? E o Jorge Cuenca, eu acho que é isso, eu esqueci o primeiro nome dele, ele foi processado através de uma ação orquestrada em nível nacional por 200 fiéis da Igreja Universal, pedindo danos morais em todos os lugares do Brasil. Ou seja, um ataque contra um jornalista para expropriá-lo patrimonialmente, inclusive inviabilizá-lo para o exercício da própria defesa, porque muitas ações eram movidas, ele em São Paulo era movida, por exemplo, em Abaetetuba. Então, como ele vai se deslocar de São Paulo para responder essa ação? Vocês viram aí, é João Paulo Cuenca. Pronto, sabia que começava com J. Então, esse é um outro caso que a ABI moveu e move, e que traduz essa passagem na decisão do ministro Dias Toffoli, no que diz respeito à necessidade de preservação da independência da imprensa e da garantia de se preservar a fonte, o sigilo da fonte como meio de se assegurar o direito à comunicação como um direito humano. Queria trazer de volta a discussão sobre a ponderação de interesse e também dizer que nessa decisão o ministro Dias Toffoli traz, com efeito, há na espécie, de um lado, uma das garantias mais importantes, a liberdade de imprensa, e, portanto, a própria democracia. O sigilo da fonte, previsto expressamente no artigo 5º, inciso 14, da nossa Constituição. De outro, a inviolabilidade das comunicações, destinada a proteger os direitos constitucionais à privacidade. Nesse caso, o direito fundamental à liberdade de expressão e a liberdade de informação da imprensa encontra especial relevância. E é aquilo que a gente trouxe em relação à chamada ponderação de interesse, que é um instituto, né, que consagra, eleva a democracia e reproduz uma ideia de institucionalidade democrática. Queria, depois de trazer esses aspectos em relação à reclamação, à decisão que foi dada, esse caso tão emblemático, esse caso nacional, né, que tem como paradigma o caso do Intercept, daí a importância e a envergadura. O caso do Intercept é um caso, né, que pode ter mudado o rumo da política nacional desse país. A gente tem que ter a compreensão sobre isso. O caso do Intercept é um caso que pode ter mudado o rumo da política nacional desse país. E o caso da Folha é inspirado no caso do Intercept. Daí a importância, o peso institucional que nós temos em cima daquilo que nós estamos falando aqui. Bom, até aqui eu só falei bem da decisão do ministro Dias Toffoli. Agora eu vou falar mal. Dizer o quanto as instituições ainda são inacabadas. E a sensação que a gente tem é aquela que eu falei no início aqui, né, que eu trouxe aqui no início da minha fala, né? A democracia ainda é um grande desafio para todos nós.
a democracia na relação de gênero, a democracia na relação com a criança, a democracia nas instituições como o Poder Judiciário, o Ministério Público, a OAB, a conquista que nós tivemos agora, né, em relação às cotas raciais, em relação às cotas de gênero. Então, é um desafio para todos nós. É um desafio. E aí, como é um desafio, nós estamos em construção, não é demais dizer que, ao ler a decisão, e quando, né, nós compartilhamos, o Gabriel mandou, olha, acho que fizemos um golaço. Aí eu, fizemos, vou ler. Vi e ressenti. Assim, excelente. Ganhamos uma batalha, mas a guerra está aberta, viu, Jackson? A guerra está aberta. A guerra está aberta. Ganhamos uma batalha, mas ressenti. Ressenti, e aí trago, né, no meu ponto de vista, uma contradição, que é no nosso campo dos direitos humanos, né? Uma contradição a partir daquilo que o Conselho Nacional de Justiça editou em 7 de janeiro desse ano, recente, 7 de janeiro de 2022, que é a recomendação 123. Deveria ser até uma orientação de alfabetização aqui para o nosso querido ministro Dias Toffoli, em relação a isso que eu vou falar, que ficou faltando nessa decisão. A recomendação 123 de fevereiro desse ano, primeiro traz um conjunto de premissas aqui, dizendo que o Brasil assinou vários tratados internacionais de direitos humanos, é signatário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Brasil é signatário, né, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, incorpora os tratados internacionais de direitos humanos através de uma regra constitucional, que é o próprio artigo 5º. E aí o CNJ resolve instituir o seguinte: recomendar aos órgãos do Poder Judiciário, inciso 1, observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA. 2. Priorização no julgamento dos processos em tramitação relativos à reparação material e imaterial das vítimas de violações de direitos humanos determinadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. O que eu ressenti nesta reclamação? Que o STF cumprisse a própria regra, né, do mesmo presidente, porque quem preside o CNJ é o ministro Luiz Fux e quem preside o STF é o ministro Luiz Fux. E foi o ministro Luiz Fux que editou, agora em fevereiro, uma regra que deve ter necessariamente, e aí é uma provocação que eu faço em todas as minhas aulas, painéis, debates, etc., aquilo que nós chamamos de controle de convencionalidade. Controle de convencionalidade. A nossa cultura, viu, Jackson, e agora vou falar aqui para os advogados, a nossa cultura de exercer o controle de convencionalidade é muito baixa. Nós não exercemos. No meu escritório, eu tenho lá 4 bancas em 4 áreas diferentes, não sai uma petição que não tenha controle de convencionalidade. Até, se for o caso, eu nem chego, nem alcanço nos juizados especiais. Mas no juizado vai fazer controle de convencionalidade? Bota lá o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais e vai discutir controle de convencionalidade. Porque é uma questão pedagógica. É 1, 2, 3. 1, 2, 3. É uma questão pedagógica. E é uma questão que tem afetamento na ideia daquilo que eu falei desde o início, né? De nós oxigenarmos democraticamente o Poder Judiciário. Criarmos pontes para o sistema de freios e contrapesos internacionais, que eu vou falar, inclusive, daqui a pouco, em relação ao caso da Folha. Então, o que eu ressenti do ministro Dias Toffoli é que, no que pese o Supremo ser presidido pelo ministro Fux e o CNJ também ser presidido pelo ministro Fux, o ministro Dias Toffoli deixou de exercer, no caso, o controle de convencionalidade do tema. Aí você me pergunta, e tem de sobra? Eu não quero esticar demais, até porque eu gostaria de ouvi-los também, mas exercer controle de convencionalidade sobre liberdade de expressão é uma das coisas mais interessantes, inclusive, eu diria, mística
Porque se nós olharmos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela diz: todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, Jackson, ter opiniões e de procurar e receber e transmitir informações e ideias de quaisquer meios, independentemente de fronteiras. Esse é um direito humano, consagrado na Declaração Universal de Direitos Humanos. Agora, a questão mística, né, vamos dizer assim, vem agora. Porque nós sabemos que em 48 nós tivemos a declaração, cuja natureza é muito baseada. A Declaração Universal de Direitos Humanos tem uma natureza coexetudinária, nos costumes, é uma carta de princípios. Mas, em 1966, nós tivemos o Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. E, por incrível que pareça, o artigo 19, que fala da liberdade de expressão, na Declaração Universal de Direitos Humanos, também é o artigo 19 do Pacto de Direitos Civis e Políticos. Não à toa, nós temos, inclusive, uma grande organização que funciona em São Paulo, que se chama Artigo 19, que cuida de liberdade de expressão. Eu queria trazer aqui. E eu trouxe aqui também a Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão da OEA. Eu trouxe 3 casos também da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que fala sobre a questão da liberdade de expressão, mas eu não quero me prolongar demais, porque eu acho que já falei muito. Mas eu queria deixar como provocação, no Estado do Espírito Santo, trazer como uma proposta, e aí se for preciso a gente volta aqui, Jackson, da gente criar um movimento Artigo 19 no Espírito Santo. Criar, a partir do peso, da envergadura desse caso, viu, Gabriel, o movimento Artigo 19, né, que é, né, vamos dizer assim, uma colaboração que a gente dá ao ministro Dias Toffoli, na decisão dele, que ficou anêmica no controle de convencionalidade. Não estou reclamando do resultado não, viu, Gabriel? Mas como um advogado militante na área dos direitos humanos, né, inclusive, assim, com muita satisfação, semana passada, foi publicado, inclusive, na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, o 8º caso que chegou na Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA. Né? Um caso que a gente apresentou em 2006, e chegou agora. Um caso de 11 pessoas desaparecidas e que o processo criminal prescreveu, o processo civil prescreveu, todo mundo ficou impune, ainda mataram uma mãe que pedia o esclarecimento daquele desaparecimento forçado, e aí depois de 32 anos a gente conseguiu dar um cavalo de pau e encaixou o caso na comissão, encaixou o caso agora na Corte Interamericana, e o Brasil está emparedado para indenizar as famílias, pedir desculpas, criar um memorial, apresentar um conjunto de medidas em termos de políticas públicas contra o desaparecimento forçado, entre outras medidas. Mas queria então terminar, Jackson, dizendo que deixo como sugestão criarmos, e aí criarmos eu digo que eu colaboro, né, nesse processo, como advogado da ABI, né, que acolheu o seu caso, ou o seu não, o caso da liberdade de expressão no Espírito Santo, não é seu caso, você aqui é apenas a referência material, né, a Folha é a referência material, mas o que circula é o espírito, né, democrático de defender o artigo 19. Então, queria deixar como proposição a criação de um movimento que a OAB possa entrar nisso, né, junto, né, com as instituições que operam a liberdade de expressão nesse Estado e que possa criar, então, o chamado movimento Artigo 19 no Espírito Santo, que é essa questão mística, né, como eu disse aqui, que traz a Declaração Universal dos Direitos Humanos no seu artigo 19, o direito à liberdade de expressão, assim como o Pacto de Direitos Civis e Políticos. Olha, é isso, eu acho que sextou, né, como a gente diz, como bom carioca que sou, mas sou um resistente, sou filho de Uruguai e sou resistente, então, queixo para baixo é canela, viu, Jackson? E é isso, minha gente, obrigado aí pela paciência de vocês, viu? Eu queria, antes de finalizarmos, né,
abrir a palavra para a plateia, os demais integrantes da mesa, para consultar se alguém tem alguma dúvida, né? Para a gente aproveitar esse momento melhor, explorar bastante o nosso palestrante que veio do Rio aqui, especialmente para estar conosco aqui. É uma pessoa assim com muito conhecimento e eu tenho certeza que esse sextou está muito tranquilo, porque a gente poderia ficar aqui noite adentro sem se cansar de ouvir o Dr. Carlos. Então, se alguém tiver qualquer dúvida, se alguém tiver qualquer informação que queira apresentar, sintam-se à vontade, é só levantar a mão e aí a gente vai organizando. Tá joia? Nosso colega da Comissão de Direito Internacional levantou a mão. Obrigada, doutor. Alô? Bom, primeiramente, boa noite, doutor Carlos Nicodemos, né? E nosso querido representante da ABI, doutor Gabriel Quintão Coimbra, nosso jornalista Jackson Rangel Vieira e todos os nossos amigos, Tá Silva, Tostenil e Manu, né? E todos aqueles presentes. Veja aqui, cumprimento a plateia em nome do doutor Flávio. Primeiro, como parlamentar e representante do município de Vitória, me honra muito estar aqui nesse espaço hoje, tendo uma aula com catedrático, né? A palestra, na verdade, foi uma aula, já anotei até uns talking points aqui, para fazer uma lição de casa e levar para o Parlamento Municipal, sobretudo sobre liberdade de expressão, em tempos tão sombrios que vivemos hoje, né? Mas sobre esse caso emblemático, doutor Nicodemos, já tive o privilégio de estar numa live, estava na capital federal, em qual entrei numa live junto com a ABI, estava até em movimento, não sei se o Jackson e o doutor Gabriel lembram disso, mas por fazer questão de acompanhar que fui um também dos denunciantes dos maiores esquemas de corrupção da história do Estado do Espírito Santo, simbolizado no pendrive. Vimos o quanto a liberdade de imprensa foi atacada com os instrumentos oficiais, atacadas por parte muito negativa do Ministério Público, né, fazendo um verdadeiro esquema de lawfare contra o jornalista Jackson, contra o veículo Folha do Espírito Santo, que inclusive também sou colunista, há muitos anos, né? Eu digo isso, está aqui a Cris, né? A Cris aguenta isso dentro de casa, essa luta constante para o Jackson. Espero que está aqui reforçando essa união familiar, que é muito importante. E o quão sofrido é isso, porque acredito que e vejo isso, quando é colocado as instituições utilizadas de maneira equivocada, né, sobre esse julgado, quanto sofrido foi, e a ABI providencialmente veio como se fosse um cavaleiro num cavalo branco ao resgate da liberdade de imprensa, colocando e restabelecendo a ordem das coisas. Fico muito feliz que vimos nessa decisão da STF que o sistema de freios e contrapesos funciona, sobretudo numa atividade tão sensível que é o jornalismo investigativo, que vai na fronteira, que incomoda interesses, que desmantela esquemas de crime organizado, né? Inclusive correndo risco de vida. Então, quando nós vemos a OAB do Espírito Santo, presidida pelo presidente José Carlos Risch, enfrentar esse establishment, enfrentar todo esse aparato feito para oprimir, calar e silenciar quem denuncia os malfeitos. Nós, quando temos tribunas igual a essa nos parlamentos, somos eleitos pela população, nós temos um dever sagrado, pelo menos assim considero, de representar, investigar, cobrar. Mas muitas vezes, quase na sua totalidade, os únicos que dão voz são veículos compromissados, assim como a Folha do Espírito Santo, com 35 anos de jornalismo. A mídia corporativa, simbolizada pelo jornal Gazeta, é omissa, porque recebe verbas oficiais, se cala. Você não vê absolutamente uma linha. Um escândalo de 140 milhões de reais. 40 milhões de reais deixados. E simbolizado por quê? Por um pendrive que chegou anonimamente a uma redação no jornalista e que chegou para diversos parlamentares, o mesmo pendrive, e qual esse mesmo recebeu. Aí, quando você denuncia o malfeito, o aparato do Estado, que deve investigar por obrigação constitucional, justamente se vira contra os denunciantes. Isso, assim, isso não é uma república de bananas. O Estado do Espírito Santo não é uma província. E, felizmente, a ABI cumpre esse brilhante papel de demonstrar que o crime organizado e as instituições
né, sérias virão na defesa da liberdade de imprensa, na liberdade dos jornalistas e em busca do interesse público. Então, eu só quero parabenizar, vim fazer essa contribuição, já tive no CRM hoje, já tive diversas agências institucionais, saio daqui para uma posse do Sindipos, mas não poderia, Jackson, deixar de vir aqui, reconhecer a sua luta e reconhecer, doutor Nicodemos, o brilhante esforço. Espero que a ABI continue montando seu corpo jurídico competente, li suas peças, uma verdadeira aula, né? Doutor Gabriel também é meu advogado, viu? Se alguns não sabem, eu já vou entregar. Tem muito dele aí também. Tem muito dele também? Eu também, Gabriel, você é um brilhante advogado. Muitos falam, por que o Gabriel não aparece muitas vezes? Porque o Gabriel, ele é mais esperto que a gente, ele mora em Guarapari, né? Então ele tem a brilhante equipe dele aqui, doutora Vanessa, doutora Júlia, doutora Stephanie, estão aqui, né? Que ficam aqui no dia a dia, e Gabriel fazendo essa mentoria, essas estratégias, que fazem um combate civilizatório dentro das regras, para aqueles que querem apurar os desmandos, né? Querem apurar o que de fato chegar à verdade, e não estão conseguindo, por forças não tão ocultas, forças do retrocesso. Então, eu fico muito feliz na Ordem dos Advogados estar abrindo as suas portas, porque, sem sombra de dúvida, já participei de diversos eventos aqui, mas nunca com tamanho brilhantismo que o doutor Carlos Nicodemos está fazendo. Uma salva de palmas aí para o nosso palestrante, que a ABI se faz sempre presente. Obrigado. Nós que agradecemos. Boa noite a todos. Zacarias. Queria parabenizar a OAB pelo evento, na pessoa do presidente síndico da doutora Manuela, doutor Estenil, doutora Silvia, nossa secretária adjunta. O Gabriel, que eu conheço desde criança, a ABI, doutor Nicodemos, Doutor Zacarias, se o senhor preferir falar aqui na frente, porque está sendo desculpa, transmitido desculpa. no YouTube, aí todo mundo consegue Desculpa. te ver. Obrigada, Entendeu? doutor. Agradecer a oportunidade e a presença. Eu, sinceramente, agora não só como advogado defender a democracia e a lei. Eu sou um fã incondicional do Jackson. O Jackson é uma pessoa que, dentro do nosso Estado do Espírito Santo, que não vende seu jornalismo investigativo por nada. Então, incomoda quem? Os poderosos. Como o meu parlamentar que recebeu o meu voto aqui, sofreu uma investigação dentro do Ministério Público, amando, eu sei de quem, porque fez uma denúncia, entendeu? Para defender a própria sociedade. Parabéns você, cara. Você sobe na sua tribuna, você abre o verbo, você não se cala e nem se rende aos poderosos e os que mantêm no poder por dinheiro. Então, nós merecemos, aqui nós temos um crime organizado, disfarçado de poder executivo, legislativo, judiciário, entendeu? É coisa de dias. Já que você bota uma matéria, eu acompanho. Eu falei lá dentro da sala, já que você bota uma matéria, não dá 2 horas, o cara entra, o promotor manda tirar do ar, o juiz assina. Não pode, cara. O povo brasileiro, inclusive aqui do Espírito Santo, por isso que eu peço encarecidamente, doutor Nicodemos, a Gabriel que está aqui, dê uma atenção, venha mais ao nosso Estado, entendeu? Aqui nós vivemos uma não democracia de banana, mas a democracia que está sendo muito vilipendiada. Entendeu? E os órgãos de imprensa e certos determinados poder da sociedade constituído estão por trás disso tudo. O povo não percebe, porque não é noticiado, porque não é falado. Agora, quem está acompanhando, quem está de olho, quem está acompanhando, o negócio chega a ser gritante. Entendeu? O negócio chega a ser gritante. Então, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a presença aqui, ó, do meu vereador que recebeu o meu voto, entendeu? Do meu jornalista, tá? E do meu amigo de infância. E do senhor, doutor, que deu um show aqui para nós. Obrigado. Eu queria fazer uma consulta. A OAB Espírito Santo tem a Comissão de Liberdade de Expressão? Liberdade de expressão. Bom, queria deixar então para o nosso... Sugestão. Uma sugestão, né? Eu não, presidente. Para o nosso presidente, né? O
doutor Riske, assim, agradecendo a ele, mas dizer como também deixar como sugestão a criação de uma comissão da liberdade de expressão que pode, inclusive, liderar, né, a campanha que eu sugeri, né, do artigo 19, né, artigo 19 no Espírito Santo. Né, então, deixar como sugestão. A doutora Silvia, representando aqui a mesa diretora da OAB. Ele deve estar nos assistindo no YouTube, já chegou em tempo real, com certeza. Mais alguém quer usar a palavra? Eu vou só fazer um comentário, que eu estou ressentido porque eu gostei muito do final da decisão do Toffoli, né, e o doutor Nicodemos não citou qual foi o desfecho, né, e é bonito o desfecho, ainda que o doutor Nicodemos ressentiu por falta da aplicação do artigo 19 dos direitos humanos. Podemos ler, então. Isso. Então, vamos lá, para encerrar. O desfecho. Então, assim, para encerrar, né, dizer do resultado dessa reclamação, tal cenário viabiliza o acolhimento parcial da pretensão ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado nesta reclamação, para determinar que as autoridades públicas, seus órgãos de apuração administrativa ou criminal, abstenham-se de praticar atos que visem a responsabilização de jornalistas pela proteção da fonte jornalística e de parlamentares federais por usurpação de competência deste tribunal, pela recepção, obtenção ou transmissão de informações publicadas em veículos da mídia. Então, é a decisão. Isso. Com isso, eu agradeço aí a paciência de todos e todas, né? E devolvo a palavra à nossa presidenta da mesa, a Manuela. Doutora Manuela. Obrigada, doutor. Se Ah, alguém não. quiser fazer o uso da palavra, sintam-se à vontade. Boa noite a todos. Parabéns ao doutor Nicodemos e ao OAB pela iniciativa. Eu estou aqui como soldado e aluno aqui desse momento. Eu pedi a palavra para fazer uma pergunta ao doutor Nicodemos. Na verdade, essa reclamação tem a ver com o fato do jornalista ter recebido um pendrive com informações contendo prova irrefutável de corrupção, uma licitação de 140 milhões, e com base nisso, ele passou a ser investigado por ter recebido de uma fonte sigilosa de dentro da empresa vencedora, que ele não vai revelar para ninguém, passou a ser investigado por ter recebido esse pendrive. Investigado e perseguido, o doutor Zacarias colocou bem. Então, aqui, no Estado do Espírito Santo, houve em relação à violação à liberdade de imprensa, houve uma subida de tom. Já saímos do assédio judicial, que é uma série de ações contra o jornalista para inviabilizá-lo, como no caso do jornalista Cuenca, para o uso do Estado policial, né, através do Ministério Público, da Procuradoria-Geral de Justiça e da Polícia Civil, para investigar jornalista por receber informação em um caso idêntico ao do Intercept, como o doutor Nicodemos bem colocou. E isso traz à tona o conceito moderno de lawfare, que é o uso das instituições e manipulação das leis, distorção das instituições e manipulação das leis para atingir um alvo incômodo ao sistema de poder de plantão, ao poder presente, ao poder de turno, que na verdade aqui no Estado é representado simbolicamente, materialmente, operacionalmente pelas pessoas e pelo governo que é fiscalizado pelas reportagens do jornalista Jackson Rangel. Então, eu queria perguntar ao doutor Nicodemos o seguinte, como é que se ele vê nessa decisão um conceito de lawfare claro e o uso do Estado policial, para a ponto da gente poder classificar isso como um caso clássico de lawfare, até para levar ao ambiente internacional esse debate, o caso para análise internacional. Bom, sim, eu vejo. Eu acho que estão colocados, né, os elementos daquilo que a gente chama de criminalização do jornalismo como uma estratégia dentro daquilo que, inclusive, a própria criminologia crítica chama de labeling approach, ou seja, você criar um processo de etiquetamento, né,
criminoso sobre determinado ator ou sujeito, visando a inversão, né, das condições e dos papéis, né? Ou seja, quem é acusado passa a ser agora acusador, e como uma estratégia de criminalização, que é a premissa do lawfare e que, no meu ponto de vista, está colocado nesse caso. Eu acho, entendo até sobre essa provocação que você faz no final em relação à internacionalização do caso, que a gente tem aí a possibilidade, antes de internacionalizar, tentar aprofundar um pouco mais a questão do sistema de freios e contrapesos em âmbito nacional. Eu acho que tem espaço, nesse caso, em relação a isso, né? Porque, quando a gente olha, por exemplo, que é muito mal explorado, né, a lei de abuso de autoridade, ou a nova lei de abuso de autoridade, a gente vai ver que existem ali, por exemplo, tipos penais que cuidam, né, da tomada de iniciativa de instauração de inquéritos e procedimentos criminais infundados. Né? Obviamente, você vai operar isso dentro do sistema local. E, obviamente, se o sistema local ele não movimenta aquela investigação e está dentro de uma conjuntura que compromete a institucionalidade do próprio sistema democrático do Estado do Espírito Santo, aí abre uma outra questão, que é a discussão no Pacto Federativo, né, do descumprimento de medidas judiciais que devam ser tomadas, e aí de se avaliar o afastamento, né, de atribuição e competência para se dar aí a intervenção de um outro órgão de investigação, no caso no âmbito federal. Estou falando isso no campo da tese, né, sem aprofundar e detalhar a questão do caso propriamente dito, numa perspectiva de responder, né, a esse lawfare, responder a essa criminalização. Então, eu acho que ainda existem margens, né? Estava falando sobre essa questão de federalizar, ou melhor dizendo, porque a federalização, o afastamento de competência para federalizar um determinado caso em nível de responsabilidade criminal, que se dá através de uma omissão explícita, né? Ele também tem como possibilidade alternativa aquilo que a gente chama de nacionalizar a investigação. Eu acho que uma ponte está colocada, que a própria ABI está acompanhando esse caso. E acho que é possível, sim, né, apontar algumas determinadas autoridades no que diz respeito à instauração de procedimentos infundados à luz da lei de responsabilidade, lei de abuso de autoridade. Eu acho que essa é uma possibilidade. Mas sim, respondendo a sua pergunta, eu vejo que estão colocadas essas premissas. E que análise nós estamos fazendo em relação a esse caso na perspectiva da internacionalização? Eu acho que de pronto o que a gente está construindo é um informe, né, à relatoria da ONU, que cuida, ou mesmo no sistema, no Comitê dos Direitos Civis e Políticos, né, o Pacto de Direitos Civis e Políticos de 66, né, ele tem um comitê que controla a efetividade do pacto, né? Então, há um sistema de denúncias nesse pacto. Então, há, né, uma evidência, violação ao artigo 19, voltando ao artigo 19, do Pacto de Direitos Civis e Políticos, e permite um comunicado de violação. Foi o que aconteceu com o ex-presidente Lula, que fez essa denúncia, e que teve, né, agora a decisão final do comitê, no Comitê do Pacto de Direitos Civis e Políticos, teve a decisão final, saiu agora recentemente, há 2 semanas na imprensa, e que, à época, quando foi denunciado, teve uma medida, né, de urgência aplicada pelo comitê, reconhecendo que ele estava sendo vítima de um processo de criminalização. E que eu lembro, à época, o TSE, ele fez a apreciação sobre a possibilidade do ex-presidente Lula, mesmo preso, concorrer às eleições em 2018, e o TSE, por 6 votos a 1, disse que não.
e o voto vencido, que eu considero um dos maiores tratados de direito internacional em termos de prestação jurisdicional, foi do ministro Edson Fachin, que faz uma análise pormenorizada sobre a incorporação dos tratados internacionais e a vinculação e a obrigação do Estado brasileiro de cumprir aquela decisão. E, à época, então, o ministro Edson Fachin opinou favoravelmente que o presidente Lula, sim, poderia, mesmo estando preso, concorrer, né, naquele pleito eleitoral. E foi por 6-1. Foi por 6-1. Então, eu acho que tem muitos elementos colocados. O artigo 19, em relação ao caso da Folha, ele foi afetado, existe a possibilidade de uma comunicação e que a gente agora, a partir dessa decisão da reclamação, tem mais um elemento para poder submeter, né, essa situação do lawfare que é praticado em relação à liberdade de imprensa no Espírito Santo. Bom, gente, eu acho que eu considerei todos os pedidos de fala, né? Mais alguém? Não? Então, a gente encerra. Eu queria registrar o nosso agradecimento, a nossa imensa gratidão ao Dr. Carlos Nicodemos por ter vindo até aqui, por estar conosco presencialmente, que é muito melhor, diga-se de passagem, do que uma videoconferência. E a gente ficou muito feliz que aceitou o nosso convite, que veio, que está aqui com a gente, muito mais feliz ainda depois de ouvi-lo, que é, assim, entusiasmante mesmo. Muito obrigada, doutor, por ter aceito o nosso convite, que desde o primeiro contato até aqui onde estamos, foi muito solícito. Você, o Diego, né, não poderia deixar de registrar os nossos agradecimentos ao Diego, que eu acho que ele está escutando também. Sim, porque mandei para ele, ele já agradeceu aqui. Então, assim, toda a sua equipe lá no Rio de Janeiro, muito obrigada por tudo. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco hoje. E muito obrigada pelas perguntas e considerações. Então, eu encerro. Doutor Carlos, doutor Estenil, doutora Silvia, querem alguma consideração? Boa noite. Eu só quero finalizar realmente agradecendo, em nome do presidente José Carlos Risque Filho, que infelizmente não pôde estar presente, mas como disse Manuela, com certeza está assistindo. Nós não podemos esquecer que, como advogados, nós lutamos pelas nossas prerrogativas. E lutamos não só pelas prerrogativas dos advogados, mas dos nossos clientes. E eu acho que muito importante essa fala voltada para outras profissões, para o jornalismo. A liberdade de imprensa sendo cerceada, ou seja, uma prerrogativa profissional sendo cerceada. E eu, sinceramente, eu estou assim, fiquei muito eufórica com suas palavras. Realmente, hoje que nós tivemos aqui foi uma aula. Então, eu quero agradecer em nome de toda a OAB. Nós estamos realmente de portas abertas, não só para a advocacia, mas para qualquer outra profissão, jornalismo, engenharia, seja qualquer outra profissão. Todas as vezes em que um direito é cerceado, que as prerrogativas são prejudicadas, a OAB vai se manifestar. Agradecer a Manuela, o Estenil pelo trabalho e a presença de todos vocês. O Jackson, que eu não conhecia, o Gabriel, que eu tive o prazer de conhecer, primo de um grande amigo nosso, né, Dr. Lauro. E é isso, agradecer a presença de todos vocês em plena sexta-feira. Não é verdade? Muito, muito obrigada.